Senhor presidente, eu quero aproveitar esse tempo para fazer 3 registros muito importantes. Primeiro, que a revista Carta Capital trouxe uma matéria no sábado próximo passado, com esse título aqui: Menor bom é menor preso. E aí põe esse desenho aqui de um jovenzinho dentro de uma gaiola. Eu fui ouvido nessa matéria, senhor presidente, mas fiquei triste, porque fui ouvido por cerca de 30 minutos sobre o meu projeto, sobre a minha proposta, e no final eu não sei qual é o propósito, porque eu não sou a favor da redução da maioridade penal por ser redução de maioridade penal. Eu sou a favor da redução e sou um dos proponentes mais antigos. Quem sabe a primeira proposição de redução da maioridade penal no país é minha. Mas eu sou a favor da redução da maioridade penal para corrigir uma distorção no país e fazer coro com a maioria absoluta do país que pede redução da maioridade penal. Eles trazem aqui estatísticas assombrosas que a sociedade brasileira clama, urge, se desespera, e as autoridades estão fingindo que são surdas, que são cegas, e não estão querendo enxergar e ouvir o clamor e o sofrimento da rua com relação à redução da maioridade penal. Eles trazem uma matéria, me ouviram, e eis aqui a minha tristeza. E me perguntaram, eu disse, olha, a minha primeira proposta foi em 2003, quando a Liana Friedenbach foi morta e estuprada pelo Champinha e sua gangue em São Paulo durante 4 dias. E eu entrei com uma proposta de redução para 13 anos. Naqueles dias eu queria suscitar o debate que nem veio, porque esconderam debaixo da perna, colocaram nas gavetas aqueles que falam direitos humanos como se os humanos não tivessem direitos. Só quem tem direito é o humano que mata. Quem tem direito é o humano que faz a chacina, o humano que faz o estupro, que faz o sequestro. Esse tem que cuidar dele, tem que visitar ele na cadeia para saber se a comida é boa, se o colchonete dele é bonzinho. Mas a vítima, a família da vítima, o enlutado, o órfão, ninguém quer saber. Esses humanos não têm direitos. E aí, você tem 97% da população brasileira querendo redução da maioridade penal, mas meia dúzia diz assim, nós não queremos, então não vai ter. Vocês continuem sendo assassinados, estuprados, sequestrados, mortos, violentados por homens travestidos de criança, que quando a polícia põe a mão e diz, tira a mão de mim, que eu sou menor, eu conheço meu direito, direito a uma ova. Quem comete crime tem que responder pelo crime que cometeu. E aí eles me ouvem. Qual é a proposta? Qual é a minha proposta? O crime não trata com faixa etária, eu disse, por que nós vamos tratar? Se o indivíduo tem a capacidade de, com 14 anos, queimar um ser humano dentro do pneu, ou jogar 1 litro de gasolina no ônibus, queimar com crianças e seres humanos dentro, ele vira um herói no mundo do crime, e aí o gerente da boca é ele é promovido a general do crime. Porque tem sangue no olho, é bicho solto, é ferrabras. Nós não precisamos tratar com faixa etária. Eu dizia, mas nos Estados Unidos é com 7, senador. A maioria da Europa é 13, 14, a Bolívia é 14, 9. Não dá para fazer o meio termo? Não. Porque a experiência é igual dentadura, só cabe na boca do dono. A minha proposta é a seguinte: qualquer ser humano que cometer crime com natureza hedionda, eu disse à revista Época,
Qualquer ser humano que cometer crime com natureza hedionda no Brasil, por quê? Porque tem um elenco de crime que não é hediondo. Cometeu crime com natureza hedionda, perca-se a minoridade, seja colocado na maioridade para pagar as penas da lei, ponto. Aí a pergunta é a mesma, mas nós vamos pegar um menino desse e colocar dentro da penitenciária? Não vamos fazer isso. Porque o cara que está na penitenciária é que tem medo desse menino. Do menino chegar lá e matar ele dormindo. Aí vem a outra conversa. Mas os presídios estão cheios, senador. Onde é que vai ter lugar para botar tanta gente? Eu não estou falando nada disso. A minha proposta acaba com o FEBEM, acaba com o IESBEM, acaba com o UNES. Esses esgotos de gente, de seres humanos, essas escolas de marginalização, de marginalidade, acaba tudo. Não tem nada disso. Qual é a minha proposta? Todo cidadão que cometer crime com natureza hedionda nesse país, perca-se a minoridade, seja colocado na maioridade para pagar as penas da lei. Ponto. Fica o Estado obrigado a construir centros de ressocialização para a formação de campeões em esporte de alto rendimento para o país. Esporte de alto rendimento. Cometeu o crime? Vai para um lugar onde ele vai ter inserção social, vai ser reabilitado, e nós vamos dar a ele a possibilidade de, em qualquer modalidade de esporte de alto rendimento, dar a ele o estudo em centros de ressocialização que não terá cela, que não terá solitária, que não terá beliche, onde eles vão viver essa vida de atleta, vão ter estudos e, se a família não tiver envolvimento com o crime, o juiz determinará um tutor que vai assumir essa família pelo período da pena, e a família pode entrar na sexta-feira à tarde, 17 horas, sair domingo às 17. Esse menino vai ter mais tempo com a família do que teve quando estava pelo lado de fora. E nos finais de semana vai ter as terapias de grupo, filhos com pais e mães. Se a família tiver envolvimento com crime, o juiz determina uma família com formação religiosa para assumir a paternidade e a maternidade desse menino até o cumprimento da pena. Eu falei tudo isso. Olha, se a pessoa lê, fala, não, é plausível. Vamos raciocinar sobre isso, porque não estamos mandando para uma penitenciária, não estamos mandando para um esgoto, não estamos mandando para a FEBEM, não estamos mandando para um esgoto de gente qualquer. Nós estamos mandando eles para realmente se reabilitar. Olha, você pega um menino desse, com estrutura física, tem 14 anos, já tem 1,87 m, pode muito bem ser testado no vôlei, pode muito bem ser testado no basquete, ele vai ficar maior ainda, ou na natação, quem sabe, ou jiu-jitsu, quem sabe. Nós temos esporte de alto rendimento para poder formar atleta. Nós temos mão de obra para isso? Claro. Nós temos as Olimpíadas das Forças Armadas no mundo, o Exército, a Marinha Aeronáutica no Brasil tem atletas de alto rendimento, patenteados, e que poderão muito bem assumir essa função. Disse tudo isso, mas eles só colocaram isso. Criança que toma mamadeira, criança é quem toma mamadeira, faz xixi no colo da mãe e dorme no berço. Realmente isso aqui eu falei e falo em todo lugar. Quem rouba, mata, estupra e sequestra é bandido e pronto. A frase é minha também. Esbraveja o senador Magno Malta. Ponto. Depois de me ouvir meia hora, só saiu isso na matéria. Aí as pessoas, porra, aí pega um menino, vai levar para o presídio, que não sei o que e tal. Os caras no presídio estão morrendo de medo desses meninos ir para lá. Não é nada disso. Então, se foi boa a intenção de fazer a matéria, se não foi com boa intenção, pelo menos poderia ter colocado o projeto como é. A minha proposta é que eu tenho empregado no Brasil inteiro. Eu não quero tirar, porque o motor que move a violência no país, nós não vamos reduzir a violência, nós não vamos acabar com a violência fazendo redução. Mas o motor que move a violência no país tem a sua roda dentada mais importante nessa redução da maioridade penal. Por isso, eu quero dizer que me entristeci com a matéria, mas um dado eles não tiveram como negar, de colocar que mais de 90% da população brasileira, independente de formação intelectual, independente de ser letrado ou não, de onde mora, onde trabalha ou deixa de trabalhar, a população anseia, urge e pede redução da maioridade penal. O outro tema que quero tratar, senhor presidente, e gostaria que Vossa Excelência tivesse a benevolência comigo,
é que essa semana o jornal O Globo trouxe uma matéria e eu quero refutar veementemente, chamando o Ministério Público, chamando evangélicos de traficantes. E aí eu quero chamar a atenção da Ordem dos Pastores do Brasil, ministros do Brasil. É preciso fazer uma representação no Conselho Nacional do Ministério Público, no CONAMP. Se precisar da minha ajuda, me chame, eu estou disposto. É preciso fazer a reação e pegar esse promotor e denunciá-lo no Conselho. Traz uma matéria esdrúxula, dizendo que os traficantes evangélicos estão obrigando a fechar centros de macumba, centros de umbanda. Eu quero saber que dia que evangélico largou a igreja, jogou a Bíblia dele em cima do banco, pegou uma escopeta, entrou dentro de um centro de macumba e mandou todo mundo sair, parar com o ritual que eles estavam fazendo. Esse país é plural. Nós vivemos numa democracia, esse país é um país laico e nós respeitamos as pessoas. Se alguém conhece alguém que praticou isso, me diga, porque na verdade é bandido, está a serviço do crime. Mas eu não conheço essa história de ir para a mídia e dizer, chamar evangélicos de traficantes, ouvindo histórias as mais escabrosas possíveis. O pastor Abner Ferreira, vice-presidente da Assembleia de Deus de Madureira no Brasil, que é um advogado, amigo pessoal, me mandou essa matéria absolutamente indignado e eu comungo com a sua indignação. Penso que os outros também tinham que se indignar e, mais que isso, usar o instrumento da lei. Porque esse promotor diz que vai chamar a igreja evangélica. Onde é que nós chegamos? Olha onde é que nós chegamos. Vai chamar a igreja evangélica para fazer um ajuste de conduta. Olha só, ô, seu promotor, eu só falta ver chover para cima agora. Um ajuste de conduta. Como se a igreja tivesse debaixo dos pés do Ministério Público. Ei, igreja não é time, não é clube de futebol, não. Aliás, tentaram isso fazer quando promulgaram o Código Civil, no primeiro ano de mandato do Lula, e foi aqui que nós acabamos com essa excrescência. Vossa Excelência estava aqui quando queriam submeter, não a igreja evangélica, mas todas as religiões, no mesmo patamar de um clube de futebol, de uma escola de samba. E que nós nos insurgimos contra essa indignidade. Se o senhor não conhece a lei, doutor, pegue o Código Civil e veja que o senhor está extrapolando das suas funções. Chamar a igreja para fazer ajuste de conduta. Pois bem, eu quero me somar ao pastor Abner, o advogado Abner Ferreira, e todos aqueles que têm um interesse. Vamos trazer o promotor para ele se explicar. E precisa acabar com essa história de ter medo de promotor. Precisa acabar com essa história de ter medo de promotor. Ora, se você é honrado e honesto, conhece o seu papel, e o promotor levanta o dedo para você, que é uma coisa muito comum, levante o seu também. E diga, doutor, eu vou constituir um advogado, mas o senhor constitua também que eu vou lhe levar para o CONAMP. Foi criado para isso, o Conselho Nacional do Ministério Público. E nós o faremos. Nós o faremos. Essa brincadeira de mau gosto, essa palhaçada, dizer que vai chamar a igreja para fazer ajuste de conduta. Aliás, senhor promotor, é a conduta do senhor que precisa ser ajustada. É diferente, a frase tem caminho inverso nesse sentido. Registro, encerrando, que domingo próximo passado, eu estive em Cabo Frio, com o pastor Samuelzinho, e lá estava o nosso querido Lidberg Farias, nosso senador, no aniversário de 73 anos da Igreja Assembleia de Deus de Cabo Frio. Eu quero cumprimentar o pastor Samuel Gonçalves, meu amigo, aquele povo, aquela liderança querida, milhares de pessoas naquele evento, e que foi absolutamente abençoado. E quando eu vejo aquele povo ali dentro, milhares de pessoas que não estão na rua, fazendo arruaça, produzindo boletim de ocorrência, dando dor de cabeça à polícia, e ainda são discriminados, eu fico me perguntando que tempo é esse que nós estamos vivendo. Por isso, senhor presidente, eu agradeço a Vossa Excelência a benevolência do tempo comigo e gostaria de fazer esses 3 registros que aqui fiz. Muito obrigado.